Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast da campanha Tapajós Sem Fogo, Comunidade Unida Preserva a Vida. Mais um bate-papo sobre os incêndios florestais, numa perspectiva de a gente entender sobre o que é o incêndio florestal, o que são as queimadas e até que ponto isso é prejudicial para o nosso território, para a saúde humana e até que ponto faz bem a utilização do fogo como elemento amigo do ser humano. Muito bem, e para este podcast, nosso convidado, ele vem lá da Brigada de Alter do Chão. Alter do Chão acaba sendo referência nesse assunto, considerando as belezas naturais, a exemplo de outras comunidades que nós temos aqui no Baixo Tapajós, aqui no Baixo Amazonas. Vamos entender um pouco mais sobre a Brigada de Alter, como é que funciona, as ações que vem desenvolvendo com as comunidades ali do entorno. O nosso convidado é o João Romano. Tudo bem, João? Bem-vindo ao nosso podcast. Este episódio para a gente completar a nossa compreensão sobre a Brigada de Alter. A Fran, numa conversa que tivemos aqui, ela deu uma geral do que é, mas a gente quer aprofundar mais, né? A gente quer entender, familiarizar mesmo a Brigada com a galera que acompanha o nosso podcast. Como é que você está? Bem-vindo ao nosso podcast e conta um pouquinho da sua história para a gente também. Geralmente, João, quando a gente recebe alguém, a gente pede, conta um pouquinho sobre você para a gente saber com quem a gente está conversando, para a gente saber quem a gente está ouvindo. Bem-vindo. Perfeito, Raik. Obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos. Eu sou o João Romano, eu sou coordenador da Brigada de Alter do Chão, um dos fundadores, né, de 2017. Eu sou nascido em São Paulo, mas me mudei para cá ainda muito jovem, para Alter do Chão. Senti que aqui era o lugar que eu deveria viver e logo me deparei com essa missão, né, esse propósito da causa da prevenção e o combate aos incêndios florestais, né? Ainda em 2017 a gente fundou a Brigada de Alter do Chão e passamos, né, por muitos desafios, por muitos aprendizados, né? E durante esse tempo a gente conseguiu crescer a brigada e hoje também ser uma referência para outras comunidades poderem ter essa organização comunitária e formarem suas brigadas, terem esse agente que muitas vezes acaba, né, sendo um agente importante nas questões emergenciais, não só do fogo, mas de saúde, de outras situações que possam ocorrer, né? A Brigada de Alter seria uma espécie de brigada-mãe das brigadas aqui? Eu não diria que é uma brigada-mãe, mas eu acho que a gente traz uma inovação para o setor a nível nacional, né? A gente utiliza muito a tecnologia. A gente tem facilidade para utilizar a tecnologia, então a gente sempre atuou com drones, né? Agora a gente atua com Starlink, com monitoramento de focos de calor, com geoprocessamento, né? de imagens. Então tudo isso acaba agregando muito. A tecnologia ela agrega muito para a gente ter a tomada de decisão. Legal. Mas em nível de região, a Brigada de Alter mais velha? É a primeira? A Brigada de Alter, ela nasceu no mesmo período que a Brigada de Maripá, a Brigada do Dailton, do Seu Jair, do pessoal lá. Legal. Significa que a galera foi entendendo naquele período já da necessidade de se ter uma brigada, né? Exato. A Brigada de Maripá, ela nasce com um incentivo grande do ICMBio, né? Depois de uma problemática gigantesca na Resex Tapajós Arapiuns dos incêndios, e aí nasce querendo, né, essa comunidade querendo ajudar e contribuir no seu território. Então, é muito linda a história de Maripá. E a Brigada de Alter, ela já nasce ali também, né? Toda brigada nasce da demanda, mas ela nasce ali em Alter do Chão de uma forma menor, né? Só na APA Alter do Chão, ali só naquela região. Compreendido. Como é que a Brigada de Alter funciona? Como é que ela desenvolve essa atividade? Perfeito. Hoje em dia, a Brigada de Alter ela atua, né, em duas frentes. Uma frente de apoio e fomento à criação de novas brigadas e fortalecimento de brigadas comunitárias, voluntárias, indígenas. E, por outro lado, ela atua com a rede de brigadas, ela atua com a central de inteligência, que a gente diz, que é onde a gente cria um procedimento, uma estratégia para prevenir, para ter a validação dos alertas de foco de calor e poder ter uma resposta rápida aos incêndios, né? A brigada hoje ela faz parte da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, né? É uma das fundadoras. A Brigada de Alter também, por meio do Gabriel, está no Comitê de Manejo Integrado do Fogo ligado à política nacional. Então a Brigada ela tem uma atuação tanto aqui no Baixo Tapajós, em uma área de 1.244.000 hectares, né,
como também ela tem uma representatividade a nível nacional nessas padronizações, né? Nessa questão da lei também incluir o entendimento da sociedade civil, dos voluntários capacitados, né? E equipados como um agente que pode colaborar. Então aquilo que surgiu como uma proposta de apagar fogo, que seria todo início de brigada, eu imagino que vem com esse propósito a partir de uma demanda, como você falou. A gente geralmente cria alguma coisa quando a gente passa por uma experiência de problema, né? E para resolver aquele problema, para evitar que ele aconteça ou inicie em alguma outra região ou em outra localidade, a gente bora criar, que é exatamente para não se expandir, né? Então, a missão da brigada, além dessa proposta de apagar fogo, que já foi lá no início, hoje ela está mais na parte de formação também, né? Isso, quem forma hoje é o Corpo de Bombeiros, é o ICMBio, mas de articular essa Prévio Fogo. Só que o poder público ele forma brigadistas, né? A gente vem complementando com o olhar do coletivo, né? Muitas vezes, quando você forma brigadista, você forma indivíduos. E a gente entende que a brigada ela precisa desse olhar do coletivo, onde a gente vai entender aonde está vinculada essa brigada, qual que é a segurança jurídica dessa brigada, né? Então, ela está vinculada a um CNPJ, a gente consegue ter seguro para esses brigadistas, eles conseguem receber recurso para comprar os seus próprios equipamentos, né, de proteção individual. Então, esse olhar, muitas vezes, o poder público não consegue, não tem perna, né? Muita coisa. E é o que a brigada tem complementado, trazendo fornecedores mapeados, trazendo metodologias e no que puder ajudar, ela contribui com essa organização da comunidade, essa intenção muito nobre da formação da brigada. Entendi. Agora entendi. Trazendo parceiros, inclusive, né? Parceiros sociais. Isso é fundamental. O Projeto Saúde e Alegria tem dado, uma parcela, mas depois a gente fala sobre a questão da contribuição do Saúde e Alegria na formação. Tem dado uma perna muito grande para a Brigada de Alter também, né? Sim, a gente trabalha com esse pensamento, né? Como você falou, no começo a gente ia muito tinha fumaça, a gente ia lá. E era uma ação de cidadania. A partir do momento a gente começou a crescer, né? Passamos por alguns processos e a gente traz hoje em dia a abordagem do manejo integrado do fogo. Então a gente reconhece primariamente a necessidade de todo mundo estar unido. Então é muito importante entender quem são os parceiros do território, como Saúde e Alegria, que é, né, um grande parceiro que sempre apoia nas ações emergenciais, mas também Corpo de Bombeiros, IBAMA, Prévio Fogo, Tapajoara, CITA, né? Todos aqueles agentes que fazem parte, né, daquela história, tem algo a contribuir, seja na mobilização, seja num aporte financeiro, seja com uma lancha, ou seja mesmo estar na linha de frente no combate. Legal. E quando se fala desse trabalho, né, João, de iniciativas para conter um avanço do fogo ou para formar novas pessoas, formar cidadãos, para que tenham uma compreensão do que é um incêndio florestal e o que isso realmente significa em termos de gravidade para o meio ambiente, tem desafios, né? Quais são os maiores desafios no caso da Brigada de Alter? Para vocês ali, puxa vida, nós ainda temos algumas barreiras que precisam ser superadas. Quais seriam? Raik, acho que a principal barreira, né, da prevenção e do combate é a logística, né, na Amazônia. As logísticas são bem complicadas, né? E principalmente na época da seca, fica muito difícil às vezes acessar algumas comunidades, né? Então esse é o que eu vejo assim de maior desafio de quebra-cabeça, de gasto, né, de recurso, porque às vezes você demora para chegar e tem alimentação, combustível para levar, né? Então esse é um desafio grande. Mas tem outras problemáticas também, né? A Brigada de Alter tem todo um histórico, a gente, na nossa área de atuação na APA de Alter do Chão, a gente só atua mediante, né, um acionamento do Corpo de Bombeiros por conta, né, de toda a especulação imobiliária, de toda a problemática que a gente tem na APA de Alter do Chão. E cada território é um território, cada território tem uma dificuldade e alguma história ali por trás que a gente precisa sempre entender, né? Não só sair pensando que é herói, que vamos salvar, né, a Amazônia, vamos mover o mundo. Não é bem por aí, né? Então tem que sempre tomar um cuidado, entender a área que você está, mas no geral o que eu vejo de maior desafio da prevenção e do combate hoje nas comunidades é realmente essa causa da logística. Você tocou numa coisa que... E aí eu tinha uma abordagem, já fiz uma abordagem inclusive com os outros que passaram por aqui, para que eles contassem um pouco uma experiência marcante. Algo que a galera leva para a vida, né? Para a posteridade, alguma experiência que fica marcada
na luta da Brigada de Alter, né? Puxa, rolou uma situação que fica marcado na história e que isso dificilmente vai ser apagado. O que você destacaria para a gente? Ou algo ruim ou algo positivo, mas que serve para fortalecer ainda mais a luta. Eu acho que eu vou falar dois, pode? Pode. Um positivo e um negativo. Bom, acho que a criminalização, né, da Brigada de Alter, em 2019, os 4 diretores foram criminalizados, né, acusados de colocar fogo para angariar recurso, uma acusação infundada, enfim, que foi muito triste. E eu sofri na pele, pois, né, fui perseguido nesse momento, tive que sair de Santarém e ir embora com ameaças, né? Foi um momento de muita turbulência, acho que é o momento mais difícil da minha vida, né? Tudo isso que a gente viveu em 2019. Foi aquele caso policial, né? Foi aquele caso, né, policial que deram uma prisão preventiva para a gente que estava colaborando com as investigações, participamos, guiamos, né, ali que a gente tinha o conhecimento territorial. Durante o incêndio a gente auxiliava o Corpo de Bombeiros, auxiliava o Exército e todos que estavam ali na operação, voluntariamente, na maior boa vontade. E depois veio essa acusação que foi muito duro, porque sou pai de família, enfim, deixei minha filha, e você vê todo aquele amor, toda aquela dedicação, né, sendo invertidos os valores e tomar a proporção a qual tomou aquele caso na época, né, foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, o tempo é rei, né, a gente manteve a cabeça erguida, esperamos o tempo, esperamos passar tudo isso, né, as coisas se esclarecerem, e hoje a gente está aqui, né, em 2022, falei que ia falar de algo bom. 2022, nós ganhamos, 2023, nós ganhamos uma medalha de reconhecimento do ICMBio e do Instituto de Pesquisas Ecológicas, vindo de Brasília, da Coordenação de Manejo Integrado do Fogo, que o voluntário, ele não quer muita coisa, ele quer o reconhecimento, né? O reconhecimento é o mínimo, assim, ter um sorriso, ter um olhar, um agradecimento é importante. E dentro disso, isso mudou nossa história, porque quando a gente se sentiu abraçado pelo ICMBio lá em Brasília, pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, a gente viu que era um momento de renascer tudo aquilo. E renascemos. Antes a gente atuava na APA Alter do Chão, que é uma APA, né, que tem uma problemática muito grande, porque é uma unidade de conservação, mas não tem plano de manejo, não tem zoneamento definido, né? Então isso são instrumentos básicos de uma unidade de conservação. E quando a gente foi trabalhar com o ICMBio, a gente se sentiu muito bem recebido e pôde construir em conjunto. Então, esse foi um marco muito importante para esse renascimento da brigada, que saiu da APA Alter do Chão para hoje estar atuando numa área de 1.244.000 hectares, que é a área que a gente monitora e trabalha junto com as comunidades, junto com os povos da floresta. Então, aí eu vejo um caminho bem mais seguro, bem mais confortável para a gente construir junto algo maior. Legal, mas teve um abraço do território também, né? Com certeza, teve um abraço muito grande do território, das pessoas, né, entenderem de fato esse trabalho, ver a importância desse trabalho e quererem fazer parte também, quererem, sonharem, né, essa iniciativa para a comunidade deles como uma alternativa, né? Então isso foi algo muito bonito, que tá sendo uma construção muito legal, né? Agora mesmo acabei de voltar de uma operação de 17 dias, onde a gente falou com mais de 1.000 pessoas, trazendo para dentro dessa estratégia de prevenção, de validação, verificação de focos de calor, a partir do monitoramento que a Brigada faz por meio de uma parceria com uma empresa privada. Vamos aprofundar essa operação, que você está voltando de lá, inclusive, né? Ele me contou aqui em off que você está chegando de uma viagem onde uma galera muito grande participou. A gente já aprofunda, mas eu queria voltar nessa questão da operação que marca a tua história e a história dos três, né? Mais três. O que fez não desistir? Eu imagino, puxa, se acontece comigo, eu ia me embora, sumia do mapa. Não, evidentemente que não, dependendo da minha força de vontade, do meu voluntariado. Mas o que faz um cara acusado, passar por todo um constrangimento e não desistir dessa proposta? Hiker, era algo que eu faço com muito amor, né? Os meus companheiros, eles não pensaram duas vezes, eles foram embora para São Paulo, saíram da diretoria, né, da instituição, e só que eu também sou meio que fora da curva. Eu quando eu gosto de uma coisa, quando aquilo me move, eu vou atrás. Então o que eu fiz? Eu voltei para Alter do Chão, fui para São Paulo, né, durante aquele caos de perseguição, de ameaças. Poeira. Voltei para Alter do Chão e deu a pandemia.
E aí, durante a pandemia, eu falei, eu não quero parar de fazer aquilo que mais move meu coração, aquilo que eu mais amo. E acabei indo trabalhar no ICMBio por alguns anos. E isso me trouxe um conhecimento gigantesco, né? Trabalhando no ICMBio como chefe de brigada. E acho que isso que foi que me deu essa segurança para que em 2022, 2023 a gente tivesse esse renascimento. Ah, bacana, muito bom. Um testemunho de vida, inclusive, né? Significa que quando a gente passa por momentos desafiadores, como no caso do João, às vezes serve para esse desafio para... Quando a gente faz uma reflexão ligada mais à questão da fé, que seja uma pedra para você subir um degrau a mais, né? Eu imagino que é nessa perspectiva aí. Mas bora falar da operação. Você está chegando de uma região onde... Quantos dias de operação? Foram 17 dias. 17 dias. Muito trabalho. Como é que está a situação por lá? E onde foi? A gente fez a primeira semana, a gente rodou o Tapajós, a gente foi até o final da Resex Tapajós Arapiuns, na comunidade de Escrivão, né? A maioria das comunidades a gente estava acessando apenas de quadriciclo, porque a seca está muito extrema, está muito difícil de acessar as comunidades. Então, e poucos abrigos para embarcação, que era uma embarcação do Saúde e Alegria, que era a nossa base, onde ficavam sendo feitos os monitoramentos de alertas, de focos de calor, e as equipes dormiam e saíam para as oficinas de educação ambiental. Então, o barco teve que ficar lá no Pau da Letra, que é lá próximo a Boim, né? E a gente se deslocava até essas comunidades do sul, como Escrivão, Pinhel, Cametá, para fazer essas oficinas. E pouco a pouco, a gente tinha dia que a gente fazia 4 oficinas de um dia, né? Com equipes simultâneas e fazendo essas conversas, esses alinhamentos. Então, a partir da primeira semana, a gente finalizou ali em Maripá, né? Essa conversa com o pessoal, trazendo as comunidades para dentro dessa estratégia de prevenção. E na segunda semana, a gente foi para o Rio Arapiuns e a partir de Anã, a gente começou a subir o rio e foi até a comunidade de São Pedro, que era o último lugar que a gente conseguia chegar com a embarcação grande, por conta da seca. A seca realmente esse ano está pior do que a gente imaginava e pior do que o ano passado, né? O Tapajós muito mais afetado pela seca até do que o Arapiuns, nas longas praias. E isso é um desafio muito grande, né? É muito importante a gente estar na comunidade nesse momento, estar conversando com o pessoal, entendendo como é que está a realidade por ali, né? Muito interessante. E aí, ao longo após a sua explicação, João, eu queria te perguntar qual a importância disso? Para a gente entender a importância da conscientização da comunidade no combate aos incêndios florestais. O rádio tem um papel fundamental, a mídia tem um papel fundamental de levar informação, de fazer os alertas devidos, mas fazer uma formação dessa, pessoalmente, olho no olho do comunitário. Tem aquele que senta na frente, não sei se é o mais interessado no assunto, tem aquele que fica pelas laterais, mas de todo modo, todo mundo está ouvindo a mensagem. Qual a importância disso para o combate aos incêndios florestais? É muito importante porque a gente subsidia conhecimentos técnicos para uma tomada de decisão do agricultor que está ali em campo. Mas o que a gente tem levado bastante para a comunidade, que o importante não é só o brigadista que está ali na linha de frente apagando fogo. Quando a gente tem um incêndio numa comunidade, a gente tem que mobilizar uma operação. E uma operação, a gente precisa saber, se tiver um acidente, onde vai pousar o helicóptero para pegar essa pessoa que sofreu acidente? Onde está o hospital mais próximo, né? Quais são os ramais que existem nessa comunidade para que a gente possa acessar esse fogo? Quem vai fazer alimentação para quem está lá na linha de frente, como vão chegar os combustíveis, como chegam mais insumos. Então essa conversa na comunidade ela não inclui apenas aqueles que querem apagar fogo, em sim toda a organização comunitária para entender como seria. Vamos supor, uma comunidade liga pedindo ajuda e a gente manda 100 pessoas. Não tem alimentação para 100 pessoas, não tem lugar para dormir para 100 pessoas. Então essa integração da comunidade e as mulheres... Um salve grande aí às mulheres que muitas vezes encabeçam essas logísticas, essa função na comunidade, é muito legal. Então você, mulher, que quer ser brigadista, não necessariamente precisa estar na linha de frente, mas a parte da organização da operação, o sistema de comando integrado, ele é muito importante que a comunidade conheça para poder colaborar e a gente ter um resultado mais eficiente, né? Parabéns às mulheres. É impossível não ver uma mulher na linha de frente, na retaguarda, aquela pessoa que organiza a cozinha para preparar com todo carinho. Às vezes
sem perceber, ela já está envolvida, né? Aquele bolinho de crueira que chega lá no meio do mato. Meu Deus do céu, isso é muito fantástico, cara, isso é muito legal. As mulheres, elas são impressionantes. Quando eu vou nessas viagens para o interior, para as comunidades, quando chega lá na cozinha, geralmente quando eu vou entrevistar, geralmente eu faço uma visita na cozinha. Por que cozinha? Porque tem que rolar a alimentação da galera, né? E são elas que estão ali botando a mão na massa, sabendo dividir em porções iguais para que nenhum tenha mais privilégio em relação ao outro. Mas parabéns a todas as mulheres, inclusive você que está nos acompanhando nesse podcast. E não só na cozinha, né, Raik? Pois porque a Fran estava aí, né? Você viu, né? A Fran é nossa linha de frente. A Fran me disse assim, olha, assim como muitas outras guerreiras. A Fran me disse assim, eu sou operadora de motosserra, eu que dou as aulas com as máquinas que são utilizadas nas operações de combate aos incêndios florestais. Meu Deus do céu, é uma energia que não sei de onde vem tanta força, não força física, mas força emocional, inclusive, para lidar com as adversidades. Quais são as principais ações que a população pode adotar, João, para ajudar na prevenção aos incêndios? Na prevenção aos incêndios, a população é evitar o uso do fogo, né? Mas vale ressaltar que a grande problemática dos incêndios hoje, né, não está nas comunidades tradicionais, não estão nas reservas, nos territórios indígenas, né? Se a gente olha um mapa de foco de calor hoje, essas áreas estão protegidas, né, teoricamente. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de prevenção nessas áreas que são de alto valor para a conservação, né? Nossos problemas estão em grandes áreas, né, em grandes latifúndios aí, né, o problema do fogo. A população, o que ela pode fazer é entender que a gente está caminhando, né, para um fim dos tempos, podemos dizer, e ter essa consciência sobre a queima do lixo, né, sobre a queima de terreno, que é uma coisa que impacta diretamente ali quem está do teu lado diretamente. Então, no começo, a Brigada de Alter atendia muita ocorrência de gente limpando o terreninho ali, as folhinhas, né? Aquela prática cultural de estar ali queimando as folhinhas no final do dia. E a fumaça indo no varal, né? Com as roupas ali. João. Liga lá para a Brigada de Alter. Então, essa é uma questão que, assim, a gente... Cada vez mais a gente tem problemas respiratórios. Então, utilizar o fogo para queima dessas folhas, no caso de quintal e tudo mais, é uma coisa que vai prejudicar você e seu vizinho e quem está ali ao redor. Mas o grande problema dessas fumaças que a gente tem aqui hoje estão atrelados diretamente ao desmatamento de grandes áreas. Deixa, você falou de satélite agora há pouco, e depois a gente entra nessa questão do monitoramento, João. Vocês que têm acesso a essas tecnologias, esse monitoramento, hoje, nesse dia que nós estamos fazendo esse podcast aqui, e ontem, Santarém ficou literalmente coberta, sumiu, na verdade, no meio da fumaça. Essa fumaça vem de onde? Vocês têm essa informação? Sim, essa fumaça vem do leste, né? Leste de onde? Do estado do Brasil? O leste do Brasil, né? O vento que entra pelo Amazonas, ele vem... É um corredor de vento que entra no Amazonas, né? E ele vem trazendo toda essa fumaça das queimadas do lado leste de Santarém aqui, né, do lado direito. Então, Mojuí, né, o PA Moju, toda essa área tem muitos focos de calor, né, tem muitos incêndios ativos que acabam a fumaça pelo motivo do vento, né, e desse corredor do Amazonas acabam sendo jogadas para cá. Tá muito densa, tá muito intensa, mas se a gente for ver aqui na nossa região das reservas, da APA Alter do Chão, da APA Aramanaí, a gente tá com um incêndio agora, que talvez eu vá para lá daqui a pouquinho, que é na Vila do Amorim, é o único. E é um incêndio relativamente pequeno ainda. Quer dizer que a gente está sendo massacrado, sufocado com a fumaça dos outros. Exatamente. Se aqui a gente pode dizer assim, né? Dos outros, ou seja, uma fumaça... ela acaba sendo universal. Com certeza em Santarém, nas áreas rurais também estão acontecendo, nas áreas que não tem fiscalização, né? A gente tem um decreto estadual, mas muitas vezes ele não é seguido porque a gente não tem fiscalização. Não tem fiscalização. Então, às vezes não adianta a gente ter um papel e não ter ali na ponta uma gestão, né, dessas queimas, dessas práticas, porque muitas vezes o produtor precisa. Tudo bem, mas será que esse é o melhor momento? Pois é. Eu dizia no outro episódio, agora você imagina, mas é só o meu fogo, só o meu não vai impactar tanto. Agora você imagina a sua queimadinha com a queimada do vizinho, com a queimada do município vizinho, se torna um grande fumaça, uma grande produção de fumaça, e o resultado a gente está vendo, é só olhar no horizonte aí,
mas ontem nem precisava olhar para o horizonte, ou seja, olhar lá longe para enxergar a fumaça. A gente via a fumaça passando no meio da gente aqui na rua. Eu saí do trabalho ontem às 7 da manhã e eu ia de moto e eu via estava no meio da fumaça literalmente sendo levada pelo vento. Parecia que o incêndio estava aqui do meu lado. Ou seja, está muito forte a coisa. Nós estamos no período de verão, mas aqui na Amazônia nós temos um longo período também de inverno, que é quando chove, quando não tem fumaça e tal. Como que a brigada nesse período de inverno se prepara para uma nova temporada de seca? Como é que se dá essa... Puxa, lá vem o verão, embora nos preparar por aqui. Como é que funciona isso? O momento do verão é um momento de planejamento, né? É o momento das capacitações, é o momento das articulações, de pensar como é que a gente vai agir no momento emergencial. Então, esse ano a gente conseguiu fazer isso muito bem. Eu acho que a gente está tendo um resultado tão bom esse ano nas áreas que a gente atua, que é na Resex Tapajós Arapiuns, na Flona, na Terra Indígena Maró. A gente tem um resultado muito bom porque a gente pegou os 6 meses ali, né? Da época de chuva e fizemos imersões de capacitações, de alinhamentos, de como funcionaria o momento da extrema seca, né? E das emergências dos incêndios. Então a gente está tendo um resultado muito positivo e agora, acabando essa temporada de incêndio, novamente a gente junta essas brigadas, Brigada de Anã, Brigada de Maripá, né, no Tapajós, Brigada de Nova Vista do Tapajós, Brigada Kumaruara, o pessoal da Terra Indígena dos Encantados. A gente se junta para justamente avaliar como é que foi esse ano e como é que a gente vai fazer ali no próximo ano. Acho que dessa última operação que a gente falou aqui, a gente traz um diagnóstico, um levantamento, entendimento de outras comunidades e a ideia é a gente sentar junto, planejar e ter essas capacitações, as campanhas de prevenção, ir nas escolas. Ah, legal. É perceptível a compreensão da galera? Sim. Ano após ano a galera tem evoluído mais na compreensão? Sem dúvida, a gente aprende muito também, né, com a comunidade e acho que eles são os principais afetados, né? Tem senhores aí que eu conversei no Beiradão aí que falando sobre a seca assim, chegam a se emocionar. Então, eles são mais impactados do que a gente que está no nosso carro aqui com ar-condicionado na cidade, né? Então, para eles é muito mais palpável assim, isso tudo, né? E a mudança, eles reconhecem que tem que acontecer, né? Legal. João, acho que a gente já está caminhando para da metade para o final do nosso podcast, mas eu queria entender, vamos falar de estratégia e tecnologia. Foi dito aqui nos episódios anteriores sobre como é que é o acionamento e como é o monitoramento via satélite. Hoje o satélite são ferramentas importantíssimas para saber onde tem, onde não tem fogo e tudo mais. E foi dito aqui em episódios anteriores de que opa, acendeu o alerta aqui na tela, tem fogo. Só que a gente não sabe se é um fogo de roçado, se é um fogo descontrolado, se está sob controle ou não. A perspectiva é fazer um monitoramento prévio sobre os roçados para que quando surge um foco de calor, já se sabe que é o roçado do seu Pedro que está queimando. Como é que funciona essa nova estratégia para a identificação desses focos? Exato. O sistema de alertas, né, do Baixo Tapajós que a gente criou, ele conta com uma empresa privada que manda o alerta no nosso WhatsApp. Então a gente não precisa de uma pessoa para ficar olhando ali todo o tempo que o satélite passa, aonde está o foco de calor. Então isso já facilita muito, né? Quando a gente recebe esse foco de calor, eu costumo dizer que a gente não sabe se ele é um fogo bom ou um fogo ruim. O fogo bom é o fogo, né, que está sendo usado de forma controlada, de forma planejada. Então, para a gente descobrir isso, hoje a gente liga nas comunidades, nas pessoas que a gente conhece, as brigadas com essa articulação, faz o contato e tenta descobrir se é um fogo bom ou um fogo ruim, se é um fogo de roçado. Muitas vezes o retorno é a roça do seu José, está queimando lá porque ele vai plantar a maniva dele e está tudo bem, descartado é um fogo bom. A partir do momento que o foco de calor ele continua evidenciando ali mais focos, né, e eles vão andando para frente porque o incêndio não fica parado, ou a comunidade valida, né, fala não, estamos precisando de ajuda mesmo, aí nós acionamos a primeira resposta, que vai ser a brigada que está mais próxima daquele local, então pode ser Kumaruara, Maripá, Nova Vista ou Anã, e damos essa primeira resposta da forma mais rápida possível a partir do momento da validação, né? Os focos de calor, os satélites passam de 2 a 3 vezes no dia,
né? E quando chegam esses alertas, a gente faz esse processo de comunicação para entender e ter a resposta rápida, porque se passou 3, 4, 5 dias o incêndio durando e só depois a gente foi descobrir, aí a situação já está muito grave. Tem algo errado, os esforços, né, são muito maiores, né? Muitas vezes o ano passado, 2023, a gente precisou de helicóptero para acessar as áreas de incêndio. Então, isso exige um gasto. O ano passado foram 4 milhões de reais investidos, né? Investidos não, queimados, né? Literalmente, para conter as chamas na Resex Tapajós Arapiuns. Então, com essa metodologia, a gente tem uma resposta rápida, a gente consegue empregar menos recursos e com 6 a 12 pessoas a gente consegue acabar com o incêndio em 3 dias e isso tem se mostrado ser um resultado muito produtivo. Pode ser pelo foco de calor ou a comunidade pode nos acionar. Na operação Prevenindo com Manejo Integrado do Fogo, a gente teve 2 situações. Uma era com foco de calor que foi validado no Mapirizinho, né, no território Kumaruara, e a outra não evidenciou focos de calor, mas a comunidade nos disse. Era um fogo que corria subterrâneo, numa área que era um igapó, então uma área com muito tucumã, uma área muito difícil de andar, com uma turfa que a gente chama, né? Como é que o pessoal fala? Balaclava. Não, o pessoal fala no interior é barrela, acho. Não sei. Barbela, alguma coisa, aquela matéria orgânica que fica no chão, que é o fogo subterrâneo. Sim. Ah, entendi. Eu pensei que era o equipamento, um acessório. Não, aquela turfa que fica no chão, né? Então é um fogo muito difícil e ele não abre grandes frentes de fogo, só que ele vai correndo subterraneamente. Então, quando ele não abre... uma área de muita raiz, né? Uma área de muita raiz. Quando ele não abre essas grandes frentes de fogo, o satélite não identifica. Então, só a comunidade mesmo para nos acionar, e parabenizo o Surucuá, né, Mariane, todo o pessoal lá, seu Edgar, que nos acionaram rapidamente, porque a gente já tinha feito a campanha lá e já existia esse canal de comunicação. E a gente saiu lá de Tucumã, no Arapiuns, com uma logística insana para poder chegar até Surucuá, atravessando Igarapé do Amorim, Igarapé de Santa Quitéria, do Capixauã. Isso é muito longe, né? Isso é uma distância tremenda. Mas você me dizia, em off, sobre o monitoramento dos roçados antes que sejam queimados, né? Uma das estratégias na região tal, na comunidade tal, vão fazer quantos roçados? 10 roçados. Então esses 10 já estão no mapa de vocês. O dia que queimar, ele aparece na tela. Se aparecer um foco de calor fora daquele quadrante onde está o roçado do seu Pedro, como é que funciona isso tudo? Esse é um processo que a gente não conseguiu implementar ainda, mas... ainda não está implementado, mas é uma ideia. É o objetivo da Brigada de Alter para 2025 é a gente conseguir inverter esse papel. Hoje a gente liga e pergunta, é um fogo controlado ou não? Né? O ICMBio ele faz as autorizações, mas as comunidades não sabem ainda tirar a coordenada geográfica dos roçados. Então, se a gente começar a fazer as capacitações, a gente acredita que esse processo vai ser o inverso. Então, ao invés do foco de calor me avisar, eu já vou avisar o foco de calor que ele vai aparecer, porque o seu José vai queimar. Né? O processo inverso. Então, para 2025, a gente pretende começar a trabalhar com isso. Acho que é uma intenção também do ICMBio ter essa informação, né? Algumas comunidades já estão conseguindo, que nem Maripá, já tem a Brigada de Maripá, e eles já fazem esse processo, são referência para a gente, de fazer esse processo de georreferenciar o roçado, para que a gente saiba, quando tem um foco de calor, de quem que é o roçado e que é um roçado, né? Então, é uma perspectiva que a gente tem para 2025, para trabalhar com as comunidades, e convido a todas as comunidades aí a fazerem parte dessa estratégia. Mas essa implementação seria fundamental, né? Mas, já que nós estamos conversando com a Brigada de Alter, ainda tem fogo na região ali de Alter? E o que causa mais incêndios ali? De Alter do Chão, a gente teve um incêndio que a gente atuou esse ano na Alter do Chão, ali próximo à região da Capadócia. A gente atuou mediante acionamento dos bombeiros, e Alter do Chão é isso. O fogo está muito atrelado à limpeza de áreas, né? Assim como na Resex ele está ligado à agricultura, né? Infelizmente, em Alter do Chão ele está ligado à especulação imobiliária. Então, queima de grandes áreas para loteamento, para construções, e acaba sendo um fogo muito intenso, porque é uma região de savana, uma região de campos da natureza, né? Então, o fogo ele se propaga muito rápido, com muita intensidade, com muito material combustível, dependendo do acúmulo, né? E exige uma resposta muito rápida. Muito bacana. Meu caro João, a importância da preservação ambiental e como a Brigada contribui para isso. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, de que forma a comunidade pode contribuir e a importância disso tudo?
se a gente vê aí as coisas não vão indo bem, né? A gente costuma brincar que numa brincadeira que a gente está tentando adiar o fim do mundo, né? Nessa linha do combate aos incêndios. As mudanças climáticas estão aí, né? E cada vez mais evidentes e a gente precisa fazer alguma coisa. A causa que a Brigada abraçou é a causa dos incêndios florestais, né? Da gente prevenir eles e trazer cada vez mais pessoas para poderem também fazer esse trabalho, né? Da linha de frente ali do combate aos incêndios. Então, essa é uma contribuição que a gente traz, né, para a conservação e a gente pretende implementar estratégias e pretende que o Baixo Tapajós, a gente pretende que o Baixo Tapajós seja um modelo de referência para outras regiões também de integração do poder público e das comunidades, da sociedade civil para a mitigação dos incêndios florestais. Então, possivelmente, a partir do momento que a gente consiga estabelecer uma metodologia que funcione bem no Baixo Tapajós, a gente pode replicar em outros rios, como Oriximiná, né, em Trombetas, como no Xingu e pela Amazônia aí. E olha, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, eu queria fazer uma reflexão. Tomara que eu acerte na minha reflexão e você me diz se eu estou certo ou não. Mas aqui a gente não está para causar impacto ou alvoroço na sociedade, longe da gente fazer isso. Mas olha só, uma consequência provoca consequência na outra. O que é que eu quero dizer com isso? O desmatamento, as grandes explorações, os grandes negócios provocam a mudança do clima, que por consequência torna o fogo mais agressivo quando esse fogo está de forma descontrolada, e uma vez que esse fogo destrói uma imensa área de terra, de floresta, isto vai aumentar também na temperatura. Ou seja, agora você imagina, a derrubada que você faz aí na sua região, isso muda o clima seco, e isso propicia um incêndio florestal. E quando esse fogo começa e torna descontrolado, aumenta também o clima e aumenta a possibilidade de novos incêndios futuramente. Ou seja, nós estamos numa roda que gira sem parar na perspectiva do clima se tornar mais severo para a gente. Acho que não só os incêndios, né? A gente tem aí... um elemento que contribui. A gente tem a pandemia. Também. 2 anos de pandemia que a gente teve. A gente teve Rio Grande do Sul no começo do ano. Então, assim, é muito falado sobre 1,5 graus, né? Que é o ponto de não retorno. Exato. Uma vez uma pesquisadora fez uma comparação para mim. Imagine o corpo humano. Ele tem 36 graus, né? E meio a temperatura dele média, né? Se a gente aumenta 1,5 graus, a gente está em estado febril. O corpo, quando ele está em estado febril, ele tenta expulsar, né? Ele transpira, ele tenta eliminar ali, ele faz essa limpeza. E o planeta Terra está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo lá Rio Grande do Sul, 2 secas severas aqui na Amazônia. Então, assim, já está acontecendo, né? Tudo isso. Já é muito grave, né? As pessoas só não têm consciência ainda do tamanho dessa gravidade. A gente precisa começar a fazer alguma coisa, a gente precisa começar a mudar alguns hábitos, né? Porque senão não vai dar. As grandes derrubadas, as grandes áreas, né? Elas afetam muito. O petróleo também é outro fator gigantesco dentro das mudanças climáticas e a gente precisa começar a enxergar para outras alternativas, né, que valorizem a floresta em pé. Porque se a gente achar que só a soja, só a pecuária é o que vai manter o Brasil, todo mundo, daqui a pouco a gente não vai conseguir respirar. Exatamente. Então, seria interessante que a gente fizesse essa reflexão. E a nossa proposta é exatamente, além de levar informação com a galera que veio, que sentou à mesa com a gente para trocar essa ideia, de forma meio que descontraída às vezes, mas o papo é muito sério. Ele é sério e é necessário para que você tenha consciência ambiental. Saber que incêndio florestal, no caso específico do fogo, pode causar mais problemas se associado a isso que o João acaba de mencionar. As grandes explorações, as grandes atividades humanas que impactam diretamente neste meio onde nós vivemos, que é o meio ambiente. Nós só temos esse. Fábio Pena, do Tradição de Alegria, já faz essa fala algumas vezes no programa de rádio que a gente também apresenta. João, meu caro, muito obrigado. Cara, foi bom conversar com a gente. Com você, aliás, para a gente trocar essa ideia e conhecer um pouco mais sobre a Brigada de Alter. Raik, eu que agradeço. Muito, muito legal o papo aqui, muito importante a gente estar falando sobre isso. E quem estiver escutando, quem estiver participando, que quiser fazer parte disso, que quiser
somar com a gente, entender mais, né, desse trabalho, a gente está de portas abertas. Acho que é um trabalho de formiguinha, a gente tem que dar as mãos e tá junto. E é isso, quero agradecer muito, mandar um abraço para meus amigos aí da Resex Tapajós Arapiuns, da Floresta Nacional do Tapajós. E é isso, já estamos aí de novo. Com certeza. Eu te confesso que eu aprendi muito com a galera que veio aqui. Aprendi bastante, ter uma visão mais ampliada do incêndio florestal. Eu percebi, uma das entrevistas que eu vi, eu já vi você falando de fogo bom, fogo ruim. Fogo ruim, eu já vou levar. A gente aprende, é conversando que a gente vai se entendendo e ao mesmo tempo aprendendo as coisas, né, cara? Exato. Valeu, você de casa, muito obrigado mais uma vez. Campanha Tapajós Sem Fogo, comunidade unida, salva a vida, bote-se na cabeça e leve como uma lição para você e para todos os seus amigos também. Valeu, o nosso podcast termina aqui. Um grande abraço.